Olá a todos, eu sou o professor Jason Heiler, da Escola de Direito da Católica de Santa Catarina, e estou aqui nesse Dia da Mentira para falar um pouco sobre fake news. Você viu as últimas notícias sobre o coronavírus? Circularam algumas coisas bizarras sobre a doença. Por exemplo, que beber muita água e fazer gargarejo com água morna, sal e vinagre teria o poder de prevenir o coronavírus ou prevenir a Covid-19. O grande problema é que há duas epidemias circulando hoje no mundo. Uma é a epidemia do coronavírus, do vírus do corona, que causa a doença Covid-19, e outra, tão grave, ou talvez até mais grave do que esta, é a epidemia da fake news, que causa doenças sérias como a desinformação, a ignorância, o medo, a intolerância e o preconceito das pessoas a partir de informações falsas, né, que são disseminadas de uma maneira indiscriminada pela internet, né? Mas se todo mundo sabe o que é uma fake news, basicamente uma notícia falsa, uma notícia que, embora não necessariamente seja completamente falsa, mas ela falseie alguns elementos daquele fato que é noticiado, pouca gente sabe qual é o interesse que alguém pode ter, qual é os tipos de sistemas que levam a que as pessoas provoquem e disseminem as fake news. O que leva alguém a produzir uma fake news? O que leva alguém a partir do nada imaginar uma situação falsa e disseminar essa informação? O que as pessoas podem ganhar com isso no mundo em que está todo mundo perseguindo interesses econômicos imediatos, etc. Por que alguém tiraria o seu tempo, já que tempo é dinheiro, para produzir uma fake news? O fato é que fake news não é exatamente uma manifestação nova na humanidade. Há registros disso que hoje a gente tem chamado de fake news, até como um clichê. Há registros de notícias falsas, né, com os mais variados interesses, disseminadas desde a Grécia Antiga até durante períodos da Idade Média, por exemplo, durante a Inquisição, não é? Em que mulheres eram taxadas de bruxa ou da prática de bruxaria através de relatos como estes de que elas copulariam com o demônio e outras notícias, né, e outras informações falsas que circulavam, né? Então, além de ser um fenômeno antigo, a fake news ela também denota uma disputa de narrativas. Você tem uma relação de poder ou uma relação bastante polarizada, como essa que a gente vive não só no Brasil, né, mas de resto em várias partes do mundo, uma relação política muito polarizada, e portanto se trava nessa disputa pelo poder uma espécie de guerra da informação. Alguns órgãos de imprensa, inclusive, estão chamando esse momento dessa crise da informação, dessa crise de informações que nós vivemos, por exemplo, aqui no Brasil, de uma guerra de informações, em que o governo libera uma espécie de narrativa, um tipo de informação, e órgãos da imprensa, às vezes, liberam informações em sentido diametralmente oposto, ou completamente oposto, né? Por exemplo, sobre ficar em casa ou sair de casa, sobre se é uma epidemia grave e que requer o cuidado de todos, ou se é um resfriadinho ou uma gripezinha que não requer um maior cuidado por parte de todos. Portanto, é uma guerra de informações, e nessa guerra de informações a fake news é a arma através da qual as informações circulam e se encaixam em uma narrativa ou em outra, né? Não necessariamente duas narrativas, é sempre uma gama, né, de narrativas que estão em jogo, ou de relatos, de teorias, né, ou de formas de conceber o mundo que estão em jogo. Algumas das fake news bizarras, né, que a gente viu circular durante esse período foi, por exemplo, essa de que na Rússia o governo estaria soltando leões para manter as pessoas em casa. Fake news. Imagina, o governo soltando leões. Nós
temos algumas fake news que obviamente são, né, uma primeira olhada, você já percebe que há algo de muito estranho naquela fake news, naquela notícia, naquela informação que é passada, como por exemplo, essa informação de que tomar água ou bebidas quentes mata o coronavírus. Poucas pessoas acreditariam numa narrativa como essa, né? No entanto, tem outras narrativas que são mais verossímeis, né? Como por exemplo, uma que tem circulado em que diz que o coronavírus ele morreria a 26 graus Celsius. É uma narrativa verossímil. A gente viu inclusive o governo falando em algumas das suas declarações, inclusive oficiais, né, manifestando informações como essa, de que o coronavírus ele é menos resistente a altas temperaturas, etc. E que, portanto, o Brasil teria uma situação privilegiada, dado que é um país tropical de altas temperaturas. No entanto, essa informação é falsa. É falso que o coronavírus ele morra a 26 graus. Ele não morre, né? Então, a gente não tem dados ainda claros e definitivos sobre esse tipo de informação. E outras notícias que parecem tão mais bizarras como essa, às vezes passam e têm consequências terríveis, como por exemplo no Irã, em que várias pessoas, a partir de uma fake news que circulou dizendo que o consumo do metanol, uma espécie de desinfetante, né, uma espécie de álcool, enfim, o metanol, ele teria o poder de prevenir, inclusive de matar o coronavírus. Né? 300 pessoas morreram no Irã por acreditarem nessa informação, nessa notícia falsa. Então, a fake news, ela mata, né? Ela tem uma gravidade de minar a confiança das pessoas nas informações e em alguns casos, né, como notícias como essa, levam a consequências mais graves, como por exemplo a morte de 300 pessoas no Irã. Eu confesso que quando eu vi essa notícia eu achei que isso era fake news e fui verificar a notícia e de fato, né, infelizmente é uma notícia verdadeira. Mas voltando aqui à nossa pergunta, né, o que leva, né, alguém, o que justificaria o interesse em alguém deliberadamente, de maneira manifesta, produzir uma notícia fake, uma notícia que de antemão a pessoa sabe que é falsa? Uma das questões é essa disputa de narrativas que vai ocorrer em cenários mais polarizados, né, entre dois partidos, entre o governo e a oposição, entre dois países, né, que estão numa situação deflagrada de disputa, né? Nas guerras é muito comum, era muito comum, sempre foi muito comum a disseminação de fake news, né, dizendo, olha, o país tal, as pessoas estão matando crianças, né, como já se disse a respeito da Primeira Guerra Mundial, em que se acusava então os alemães de matarem crianças, etc. Então, uma série de narrativas que têm um interesse. Eu acho que isso é relevante, né? As narrativas das fake news, elas sempre são narrativas interessadas politicamente, elas manifestam relações de poder. Algumas dessas consequências ou dessas experiências de fake news, elas estão registradas na literatura. Eu me recordo de dois livros, né? Um livro é o livro do Julio Cortázar, que é um escritor argentino bastante famoso, que escreve uma obra chamada Rachuela Amarelinha, né? Uma obra densa, que tem várias leituras, e esse autor ele escreve uma outra obra chamada Os Prêmios. E Os Prêmios, basicamente, ele narra uma situação em que um grupo de pessoas recebe o prêmio de um órgão da administração pública, e esse prêmio é um cruzeiro de navio, e as pessoas estão aguardando a entrada nesse cruzeiro, aguardam com bastante ansiedade, algumas até duvidam que ele venha a ocorrer de fato, então é bastante problematizada a questão do funcionalismo público, etc. E quando as pessoas finalmente conseguem embarcar no cruzeiro, elas são impedidas de visitar todos os espaços do navio, há um certo bloqueio que não permite que as pessoas passem de um determinado ponto. E aí se dá a construção de uma narrativa, né? As pessoas tentam justificar a impossibilidade de acessar esses lugares do navio porque haveria um vírus de tifo que estaria contaminando aquele navio. E era mentira, né? Na verdade ocorre ali um crime de assassinato e o Julio Cortázar brinca muito com essa história de qual é a versão oficial dos fatos que prospera. Geralmente é a versão dos vencedores, é a versão dos mais poderosos, inclusive uma manifestação de poder
a capacidade de fazer com que a sua narrativa seja mais verossímil, que a sua narrativa seja aquela narrativa que seja acreditada pelas pessoas, né? Um outro exemplo da literatura ainda, nesse reino da literatura, está na obra Guerra e Paz, do Leão Tolstói. Nessa obra, Leão Tolstói basicamente ele descreve um pouco a Rússia, né, naquele cenário das guerras napoleônicas, né, daquele conflito que ocorre ali entre 1805 até 1815, entre França e a Rússia, e ele narra a situação de Moscou em que o governo, vendo que a cidade está prestes a ser invadida pelos franceses, né, pelas tropas de Napoleão, ele passa a emitir uma série de panfletos para a população, tranquilizando a população, dizendo assim: olha, população, fique tranquila, nada vai acontecer, as nossas tropas, as tropas russas estão aqui e não vão permitir que o exército de Napoleão marche sobre as nossas ruas. Só que enquanto ele faz esse tipo de panfleto, enquanto ele distribui esse tipo de panfleto, toda a corte já havia abandonado a cidade, as pessoas mais ricas já haviam abandonado a cidade, ele mesmo fazia as suas malas, enquanto Napoleão marchava a poucos metros dos muros da cidade, não é? Então, com isso ele mostra que nessa obra, né, o Tolstói mostra que às vezes o governo, sob uma boa intenção, e ele mostra isso, né, o governador de Moscou ele estava bem intencionado ao fazer esses panfletos, ele não queria causar o pânico na população, etc. Mas o fato é que poucos dias depois Moscou inteira foi queimada e saqueada pelos franceses. Ou seja, não foi exatamente a melhor coisa para a população naquele momento. Isso nos leva a um outro ponto, né? Por que as pessoas acreditam tanto em fake news, né? Uma parte desse problema é um certo descrédito que foi sendo construído ao longo dos vários anos de história nas informações passadas pelos órgãos oficiais e até mesmo pela imprensa. Um outro exemplo na literatura ainda está naquele livro chamado 1984, em que se cria a situação do grande Big Brother, um livro de George Orwell, em que ele faz uma grave crítica aos regimes totalitários, em particular ao regime totalitário soviético, que tinha como grande característica a criação de uma nova realidade, ou seja, a construção falsa de uma nova realidade, né? Fake news novamente. Portanto, não é por acaso que as pessoas muitas vezes deixam de acreditar ou deixam de confiar nas informações do governo. E quando nós refletimos e pensamos sobre o que é fake news, ela nada mais é do que uma discussão, uma reflexão sobre onde é que está a verdade dos fatos. E se lá na filosofia é tão difícil e às vezes é insolúvel você alcançar a verdade, se a gente pensar em grandes filósofos, né, que levantam grandes discussões sobre a verdade, aqui não, no caso das fake news, não deveria ser um problema atestar a verdade. Afinal, é muito simples verificar se desinfetante previne ou não previne a infecção do coronavírus, ou se cura ou não cura o coronavírus. Então por que as pessoas, apesar de ser tão óbvio, tão fácil verificar essa verdade, não o fazem? Aí também tem uma explicação, talvez antropológica, sobre esse ponto, né? O fato é que as pessoas, ao longo dos anos, elas construíram redes de informação, de compartilhamento de informações. Então faz parte de uma característica inata ao indivíduo humano a criação dessas redes de informação. Hoje ocorre com as tecnologias, isso é muito mais fácil, as informações se disseminam de uma maneira muito mais rápida. Mas no passado, por exemplo, citando um outro livro aqui, o livro do Harari, né, o Sapiens, que se tornou um best-seller nos últimos anos, um livro muito lido e muito elogiado, o Harari lembra que nos tempos mais remotos as pessoas elas usavam a fofoca, né, para se proteger a respeito dos riscos que estavam na selva, na mata. Olha, não pega aquele caminho, porque naquele caminho há um leão, né, que está atacando as pessoas. Então elas se protegiam através dessas informações compartilhadas. Então, o que é terrível nas fake news é que as fake news elas minam aquilo que há de mais precioso entre os seres humanos, que é essa relação de confiança, a relação e a construção de redes de apoio mútuo, né, que se dão na troca de informações. As fake news minam isso, porque elas corrompem, elas borram a verdade, né, elas fazem com que fique estabelecido um clima de desconfiança geral. E isso é mais grave
quando nós estamos num momento de pandemia, como é o momento atual, em que nós precisamos de informação, em que as informações elas podem salvar vidas. As informações elas podem fazer toda a diferença. Então, meu recado para você que está aí acessando e compartilhando notícias a todo momento é: cheque as informações, verifique as informações. Há uma série de sites em que você pode fazer isso. O site da Católica de Santa Catarina oferta uma série de informações, então se você acessar os nossos portais, você pode verificar as informações e acessar informações corretas, verificadas e confiáveis, assim como alguns sites do próprio governo federal. O site do Ministério da Saúde promove uma série de verificação de notícias fake, atestando se essas notícias são verdadeiras ou falsas, né? Então depois o pessoal vai colocar o link aqui para você acessar essas notícias, e alguns órgãos de imprensa, como o G1, que também publica um link em que você pode verificar se a notícia é falsa ou verdadeira. Então use essas ferramentas, verifique as informações e não deixemos fazer com que o dia da mentira, que é no dia 1º de abril, seja um dia que se repita de modo indefinido nas nossas vidas. Que nós coloquemos um basta na mentira e que as informações sejam verificadas e que elas cumpram o seu papel, que é fazer com que as pessoas tomem decisões corretas a respeito de problemas concretos, como é o problema da pandemia do coronavírus que nos assola a todos. Que foi então o professor Jason Heiler, da Escola de Direito da Católica de Santa Catarina. Se informem, verifiquem as informações e não caia nas fake news.